Agora você virou. Agora ele tá Agora pronto tá pra também. cá. Aham. Hein, doutora? Ele costuma comer alguma fruta? Costuma dar pra ele alguma frutinha? Como que é isso para os pets? É possível, né? Sim. Olha, o Oz, ele não é muito de fruta, mas é possível sim. A fruta que ele mais gosta é a melancia. Mas as outras que a gente pode também oferecer, né, são banana, maçã, manga, melão, pêssego, pera. A maioria das frutas que nós comemos, a gente também pode oferecer para eles. E uma regrinha que eu sempre falo também é que as frutas que a gente pode consumir a casca, eles também podem, né? A única que a gente não pode dar a casca, né, é o abacate. O abacate somente a polpa, não pode nada mais do que isso, porque pode ser tóxico. Então as outras, né, maçã pode ser com a casca, a pera pode ser com a casca. Esses que a gente costuma comer também, eles também podem. E tem algumas que são proibidas, né? Essas que tem uma toxicidade para eles, que são a uva, as carambolas, o açaí. Então tem algumas coisas que a gente precisa cuidar. E no mais, pode compartilhar com eles tranquilamente. Pode. E em porções, como que é que a gente faz essa Isso, alimentação a porção deles? é muito importante, tá? Eu sempre peço, né, para não passar de 5 a 10% da quantidade total da alimentação deles, né? Então, se eles comem 100 gramas, você tira ali, coloca 10% no máximo de frutas ao dia para eles. Porque, lembrando que eles são muito menores que nós, né? E para não desbalancear a dietinha deles, né? E apesar das frutas elas serem muito boas, né? Tem vitaminas, tem antioxidantes, tem fibras, o que é muito bom para a saúde, elas também têm frutose, né, que é o açúcar. Então, se a gente colocar muito para eles, já não fica legal. Então, tem que cuidar um pouquinho a quantidade. É preciso dosar mesmo, né? Sim. Aí vai fazer bem. Sim, aí vai ter uma nutrição legal. E é inverno, verão, o ano todo pode fazer isso? O ano todo. Algumas vão ser de época, né? Agora aqui no sul a gente tem a bergamota, tem, né, a laranja. As mais cítricas, né? Isso, pode também. As pessoas muitas vezes têm receio de dar, eu vou dar abacaxi, que é uma coisa forte, né? Mas não, né? O pH do estômago dos cães, ele é bem ácido, então tá preparado para receber essas frutinhas, né? Não vai fazer mal. Mas claro que pacientes, cães e gatos, né, que estão ali com uma gastrite, né, são sensíveis na parte de estômago, eu peço para a gente não tentar, ou tentar pequenas porções, dar um cubinho, 2, e aí ver a tolerância de cada um mesmo. Conforme eles vão consumindo, né? Sim. Essa tolerância que é tão importante prestar Sim. atenção. E no caso de legumes também? Também a mesma coisa. Os legumes são ainda melhores, né? Eles não têm essa frutose, eles têm mais a questão de fibras, os nutrientes, as vitaminas ali que são muito interessantes. Então, o chuchu, por exemplo, ele é baixíssimo em calorias, né? É praticamente só água, então a gente pode colocar na dieta deles a abobrinha, a cenoura, a vagem, né? Os vegetais, é importante lembrar que eles não digerem tão bem então é melhor que a gente oferte eles cozidos, né? Ou feitos ali no vapor. É melhor do que a gente dar in natura, por exemplo, a cenoura crua, né? Provavelmente ela vai sair inteirinha depois, né? Não vai ser bem digerida. Então é melhor, para aproveitar nutrientes, é melhor cozinhar. Fazer esse cozimento e ir colocando também na alimentação deles no dia a dia. Sim, também pode ser colocado. Olha que importante, porque às vezes a gente vê por aí falar que não é possível. Então é possível sim, é só saber dosar direitinho, né? Sim. E eu sempre falo, né? Cuidar com a quantidade, porque pets acima do peso, né? A gente cuida um pouquinho mais com as frutas, né? Mas agora, tá ali no peso legal, a gente consegue porcionar um pouquinho melhor. Diferente de outros alimentos, né, doutora? Diferente de outros alimentos, né? A gente costuma escutar, né, dos tutores, um pedacinho de pão, será que faz mal? Bolachinha? Esse tipo de coisa não agrega em nada, né? Acaba inflamando o organismo. Então, as frutas e os vegetais são excelentes. E quem dá chocolate para o pet que não é o próprio dele? Não tem como. Não tem como. Não dá, né? Não dá, não pode. O cacau é tóxico, por mais que a gente saiba que os chocolates de hoje em dia, né, aqueles mais simples, eles não têm tanto cacau, tem mais gordura. Mesmo assim, a gente nunca sabe, né, quanto que vai ser o suficiente para causar uma intoxicação. Então,
Nada, doces no geral, somente as frutas mesmo. Olha que bacana. E para ir acostumando eles, né? É no dia a dia mesmo, oferecendo. No dia a E eles dia. são curiosos bastante também, né? Os cães são muito curiosos e geralmente eles gostam das frutas, né? Os cães, eles são muito adaptáveis. A gente consegue colocar vários alimentos para eles e geralmente eles comem super bem. Já os gatos tem uma certa dificuldade, não são todos que gostam de frutas, eles são mais carnívoros, então a gente não tem, as frutas elas são completamente opcionais na dieta, não é algo assim, ele tem que comer uma fruta. Precisa disso. Não precisa, né? A base deles é a carne mesmo, Sim. então é o ideal. Mas agora, claro que vai agregar, se eles comer um pouquinho, uma porçãozinha legal, vai agregar aí na alimentação deles. E quando você fala nesse agregar para eles, né? A partir do momento que eles começam a consumir tanto o cão e o gato, que de benefícios eles têm? Vitaminas, né? A gente tem vitaminas variadas. Então, por exemplo, na banana a gente vai ter potássio, no morango, vitamina C, na laranja também vitamina C, várias outras, né? Também em quantidades, mas a gente vai variando esses nutrientes. Então é legal, né? A gente colocar na dieta deles. Além disso, as fibras, né? Que ajudam ali a fermentação no intestino, alimentam as bactérias boas do intestino. Então isso é bom também. Os antioxidantes, né, que tem nas frutas também são excelentes porque acaba desinflamando o corpo, ajudando o corpo a desinflamar, né? Então, o estresse oxidativo que tem aí de poluição, do que a gente come, tudo, né? A gente acaba tendo o estresse oxidativo e esses antioxidantes ajudam a gente a desinflamar o corpo no geral. E as frutas ajudam bastante nisso. Só benefícios, né? Só benefícios. Com aquela alimentação direitinho para se dar, que também Sim. é importante respeitar, né? Pela idade deles, Sim, né? também. Alguns pets, os mais filhotes provavelmente gostam mais, né? Geralmente eles são mais... Gostam mais de comer, né? Tudo é muito novidade. Os idosos, né, um pouquinho menos, então algumas frutas cítricas são legais, né? Porque tem antioxidantes ainda melhores, mais interessantes, mas para alguns pets mais sensíveis não seja tão legal. Então tem que sempre ver a tolerância de cada um. Conhecer, é importante conversar com um profissional também, Sim, né? Também. Deixe seu endereço, então, por favor, suas mídias sociais, né? Como que as pessoas podem saber mais sobre este assunto, conhecer mais sobre a nutrição animal também, né? Sim. Você que é nutróloga para cães e gatos, então vai conseguir orientar direitinho. Sim, eu faço toda a parte de nutrição de cães e gatos hoje, né? Então, eu atendo ou via teleconsulta, né, online, ou a domicílio aqui em Pato Branco, mas hoje a consulta online ela é possível na parte de nutrição porque eu trabalho sempre com o clínico que está, né, com esse paciente. Então eu converso com o clínico, converso com a família e a gente consegue determinar uma alimentação legal. E o foco, né, do meu trabalho é principalmente a alimentação natural para cães e gatos, né? Então, por exemplo, o Ozzy hoje ele come comida, né? Eu entrei na nutrição por conta dele, né? Ele tinha muito problema de saúde e não podia comer ração, nada fazia bem e acabei entrando e descobrindo o mundo da alimentação natural. Então, os meus pacientes geralmente vêm para mim, chegam até mim com algum probleminha de saúde, a gente passa para alimentação natural e aí é só benefícios. A alimentação natural que eu digo seria carnes, vegetais, tubérculos, né, batata doce, o chuchu, como eu falei, isso a gente pode incluir também. Então, é uma alimentação completinha, mas é natural, no caso. E eles gostam bastante. E o meu Instagram é Luísa, com Z, .nutrivete. Olha só, e ele leva uma vida normal. Normal, tudo certo. As pessoas costumam perguntar, nossa, mas o cocô dele não é fedido, não fica mole, porque é uma dúvida comum das pessoas, por né? causa da alimentação, Isso, né? Porque muitas vezes as pessoas estão em casa, o cãozinho se alimenta de ração e aí come qualquer coisinha e já acontece, né? Já fica ruinzinho. Mas não é costume mesmo e adaptação, né? O Ozzy hoje ele segue a vida normalmente, já fazem
Aí praticamente 5 anos que ele tá na alimentação natural e tá super bem, né? Nunca mais ficou doente, tá tudo certo. Então é muito benéfica, falando assim, num geral, para a saúde deles. E uma pelagem bem linda aqui também, olha. Também, muito. Também. Ele participou com a gente aqui na gravação, olha que queridinho. Ficou comportadinho aqui. Ele é um amor. Super calmo, né, doutora? Muito obrigada pela participação aqui no quadro Mosaico, tá? Por esses esclarecimentos, né? Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz que a gente está levando isso para mais pessoas. Com certeza que é importante falar disso, né? Sim. E no próximo sábado a gente volta com mais um assunto para vocês aqui no quadro Mosaico. Até lá então.